Olá, meu irmão e minha irmã, sejam bem-vindos ao canal Amados pela Imaculada. Hoje nós iremos meditar na aula 10, do item 90 até o item 104. E para dar início à nossa aula, nós vamos invocar a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Capítulo 3. Escolha da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Conhecidas estas 5 verdades, é preciso mais do que nunca fazer agora uma boa escolha da verdadeira devoção à Virgem Santíssima, pois como jamais pupulam falsas devoções a Maria Santíssima, as quais passam facilmente por devoções verdadeiras. O demônio, como um moedeiro falso e um enganador fino e experimentado, tem já enganado e perdido inúmeras almas, inculcando uma falsa devoção à Santíssima Virgem. E todos os dias vale-se de sua experiência diabólica para lançar outro mais à eterna condenação, divertindo-as e acalentando-as no pecado, sobre o pretexto de algumas orações mal recitadas e de algumas práticas exteriores que lhe inspiram. Como um moedeiro falso, só falsifica ordinariamente moedas de ouro e prata, raras vezes imitando outros metais, que não compensam o trabalho. Do mesmo modo, o espírito maligno não se detém em falsificar outras devoções, que não sejam as de Jesus e de Maria, a Santa Comunhão e a Virgem Santíssima, porque são estas como o ouro e a prata entre os metais. É, portanto, de grande importância conhecer primeiramente as falsas devoções à Santíssima Virgem, para evitá-las, e a verdadeira para abraçá-la. Segundo, entre tantas práticas diferentes, da verdadeira devoção à Virgem Santíssima, distinguir a mais perfeita, a mais agradável, a Maria Santíssima, a que mais glória dá a Deus, a mais santificante para nós, para esta nos apegarmos. Artigo 1. Os sinais da falsa e da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Parágrafo 1. Os falsos devotos e as falsas devoções à Santíssima Virgem. Conheço 7 espécies de falsos devotos e falsas devoções à Santíssima Virgem. Primeiro, os devotos críticos. Segundo, os devotos escrupulosos. Terceiro, os devotos exteriores. Quarto, os devotos presunçosos. Quinto, os devotos inconstantes. Sexto, os devotos hipócritas. Sétimo, os devotos interesseiros. Primeiro, os devotos críticos. Os devotos críticos são, em geral, sábios, orgulhosos, espíritos fortes e presumidos, que têm no fundo uma certa devoção à Santíssima Virgem, mas que vivem criticando as práticas de devoção que a gente simples tributa de boa fé e santamente a esta boa mãe, pelo fato de estas devoções não agradarem à sua culta fantasia. Põe em dúvida todos os milagres e histórias narrados por autores dignos de fé ou inseridos em crônicas de ordens religiosas, atestando as misericórdias e o poder da Santíssima Virgem. Repugna-lhes ver pessoas simples e humildes ajoelhadas diante de um altar ou de uma imagem da Virgem, às vezes no recanto de uma rua, rezando a Deus. Chegam a acusá-las de idolatria, como se estivessem adorando a pedra ou a madeira. Dizem que, de sua parte,
não apreciam essas devoções exteriores, e que seu espírito não é tão fraco que vá dar fé a tantos contos e historietas que se atribuem à Santíssima Virgem. Quando alguém lhe repete os louvores admiráveis que os santos padres dão à Santíssima Virgem, responde que são flores de retórica ou exagero, que aqueles escritores eram oradores, ou dão então uma explicação má daquelas palavras. Essa espécie de falsos devotos e orgulhosos e mundanos é muito para temer, e eles causam um mal infinito à devoção à Santíssima Virgem, dela afastando eficazmente o povo, sob pretexto de destruir-lhes os abusos. Segundo, os devotos escrupulosos. Os devotos escrupulosos são aqueles que receiam desenrolar o filho, honrando a mãe, e rebaixá-lo se a exaltarem demais. Não podem suportar que se repitam à Santíssima Virgem aqueles louvores justíssimos que lhe teceram aos santos padres. Não suportam, sem desgosto, que a multidão ajoelhada aos pés de Maria seja maior que ante o altar do Santíssimo Sacramento, como se fossem antagônicos e como se os que rezam à Santíssima Virgem não rezassem a Jesus Cristo por meio dela. Não querem que se fale tão frequentemente da Santíssima Virgem, nem que se recorra tantas vezes a ela. Algumas frases eles a repetem a cada momento. Para que tantos terços, tantas confrarias e devoções exteriores à Santíssima Virgem? Vai nisso muito de ignorância. É fazer da religião uma palhaçada. Falai-me, sim, dos que são devotos de Jesus Cristo. E eles o nomeiam muitas vezes sem se descobrir, digo sem parênteses. Cumpre recorrer a Jesus Cristo, pois é Ele o nosso único medianeiro. É preciso pregar Jesus Cristo. Isto sim que é sólido. Em certo sentido é verdade o que eles dizem, mas pela aplicação que lhe dão, é bem perigoso e constitui uma cilada sutil do maligno, sobre o pretexto de um bem muito maior, pois nunca se há de honrar mais a Jesus Cristo do que honrando a Santíssima Virgem, desde que a honra que se presta a Maria não tem outro fim que honrar mais perfeitamente a Jesus Cristo, e que só se vai a ela como ao caminho para atingir o termo que é Jesus Cristo. A Santa Igreja, como o Espírito Santo, bendiz primeiro a Santíssima Virgem e depois Jesus Cristo. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Não porque a Santíssima Virgem seja mais ou igual a Jesus Cristo. Seria uma heresia intolerável, mas porque para mais perfeitamente bendizer Jesus Cristo, cumpre bendizer antes a Maria. Digamos, portanto, com todos os verdadeiros devotos de Maria, contra seus falsos e escrupulosos devotos. Ó Maria, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Os devotos exteriores. Devotos exteriores são as pessoas que fazem consistir toda a devoção à Santíssima Virgem em práticas exteriores, que só tomam interesse pela exterioridade da devoção à Santíssima Virgem. Por não terem espírito interior, que recitarão às pressas uma enfiada de terços, ouvirão sem atenção uma infinidade de missas, acompanharão as procissões sem devoção, farão parte de todas as confrarias sem emendar de vida, sem violentar suas paixões, sem limitar as virtudes dessa Virgem Santíssima. Amam apenas o que há de sensível na devoção, sem interesse pela parte sólida. Se suas práticas não lhes afetam a sensibilidade, acham que não há nada mais a fazer. Ficam desorientados ou fazem tudo desordenadamente.
O mundo está cheio dessa espécie de devotos exteriores, e não há gente que mais critique as pessoas de oração que se dedicam à devoção interior sem desprezar o exterior da modéstia, que acompanha sempre a verdadeira devoção. Os devotos presunçosos. Os devotos presunçosos são pecadores abandonados às suas paixões, ou amantes do mundo, que, sob o belo nome de cristãos e devotos da Santíssima Virgem, esconde ou o orgulho ou a avareza, ou a impureza ou a embriaguez, ou a cólera ou a blasfêmia, ou a maledicência ou a injustiça, etc., que dormem placidamente em seus maus hábitos, sem violentar-se muito para se corrigir, alegando que são devotos da Virgem, que prometem a si mesmos que Deus lhes perdoará, que não hão de morrer sem confissão, e não serão condenados porque recitam seu terço, jejuam aos sábados, pertencem à confraria do Santo Rosário ou do Escapulário, ou a alguma congregação, porque trazem consigo o pequeno hábito ou a cadeinha da Santíssima Virgem, etc. Quando alguém lhes diz que sua devoção não é mais que ilusão, é uma presunção perniciosa, capaz de perdê-los, recusam-se a crer. Dizem que Deus é bom e misericordioso, e que não nos criou para nos condenar, que não há homem que não peque, que eles não hão de morrer sem confissão, que um bom pecave à hora da morte basta. De mais a mais que eles são devotos da Santíssima Virgem, cujo escapulário usam, e em cuja honra dizem todos os dias, irrepreensivelmente e sem vaidade, isto é, com fidelidade e humildade, 7 Pai Nossos e 7 Ave-Marias, que recitam mesmo, uma vez ou outra, o terço e o ofício da Santíssima Virgem, que jejuam, etc. Para confirmar o que dizem e mais aumentar a própria cegueira, relembram umas histórias que leram ou ouviram, verdadeiras ou falsas, não importa, em que se afirma que as pessoas mortas em pecado mortal, sem confissão, só pelo fato de que em vida tenham feito algumas orações ou prática da devoção à Santíssima Virgem, ressuscitaram para se confessar, ou sua alma permaneceu milagrosamente no corpo, até se confessarem. Ou ainda, que pela misericórdia da Santíssima Virgem, obtiveram de Deus na hora da morte a contrição e o perdão de seus pecados, e se salvaram. Eles esperam, portanto, a mesma coisa. Não há no cristianismo coisa tão condenável como essa presunção diabólica, pois será possível dizer de verdade que se ama e honra a Santíssima Virgem quando pelos pecados se fere, se transpassa, se crucifica e ultraja impiedosamente a Jesus Cristo, seu Filho? Se Maria considerasse uma lei salvar essa espécie de gente, ela autorizaria um crime? Ajudaria a crucificar e injuriar seu próprio filho? Que o ousaria pensar? Digo que abusar assim da devoção à Santíssima Virgem, a mais santa e mais sólida depois da devoção a Nosso Senhor e ao Santíssimo Sacramento, é cometer um horrível sacrilégio, o maior e o menos perdoável, depois do sacrilégio de uma comunhão indigna. Confesso que para ser alguém verdadeiramente devoto da Santíssima Virgem, não é absolutamente necessário ser santo ao ponto de evitar todo o pecado, conquanto seja este o ideal, mas é preciso ao menos. Note-se bem o que eu vou dizer. Em primeiro lugar, estar com a resolução sincera de evitar ao menos todo o pecado mortal, que ofende tanto a mãe como o filho. Segundo, fazer violência a si mesmo para evitar o pecado. Terceiro, filiar-se a confrarias, rezar o terço, o Santo Rosário ou outras orações.
jejuar aos sábados, etc. Isto é maravilhosamente útil à conversão de um pecador, mesmo empedernido. E se meu leitor estiver nessas condições, como que tenha já um pé no abismo? Eu lhe aconselho, contanto, porém, que só pratique essas boas obras na intenção de, pela intercessão da Santíssima Virgem, obter de Deus a graça da contrição e do perdão dos pecados, e de vencer seus maus hábitos, e não para continuar calmamente no estado de pecado, a despeito dos remorsos da consciência, do exemplo de Jesus Cristo e dos santos, e das máximas do Santo Evangelho. Os devotos inconsistentes. Devotos inconsistentes são aqueles que são devotos da Santíssima Virgem, periodicamente, por intervalos e por capricho. Hoje são fervorosos, amanhã tíbios. Agora mostram-se prontos a tudo empreender em serviço de Maria, e logo após já não parecem os mesmos. Abraçam logo todas as devoções à Santíssima Virgem, ingressam em todas as suas confrarias e em pouco tempo já nem observam as regras com fidelidade, mudam como a lua. E Maria os esmaga sobre seus pés, como faz ao crescente, pois eles são volúveis e indignos de ser contados entre os servidores desta Virgem fiel, que tem a fidelidade e a constância por herança. Vale mais não se sobrecarregar de tantas orações e práticas de devoção e fazer poucas com amor e fidelidade, a despeito do mundo, do demônio e da carne. Sexto, os devotos hipócritas. Há também falsos devotos da Santíssima Virgem, os devotos hipócritas, que cobrem seus pecados e maus hábitos com o manto desta Virgem fiel, a fim de passarem aos olhos do mundo por aquilo que não são. Sétimo, os devotos interesseiros. Há ainda os devotos interesseiros, que só recorrem à Santíssima Virgem para ganhar algum processo, para evitar algum perigo, para se curar de alguma doença ou em qualquer necessidade desse gênero, sem o que a esqueceriam. Uns e outros são falsos devotos que não têm aceitação diante de Deus e de sua Mãe Santíssima. Cuidemos, portanto, de não pertencer ao número dos devotos críticos, de que em coisa alguma creem e de tudo criticam, dos devotos escrupulosos, que receiam ser demasiadamente devotos da Santíssima Virgem, por respeito a Jesus Cristo, dos devotos exteriores, que fazem consistir toda a sua devoção em práticas exteriores, dos devotos presunçosos, que sob o pretexto de sua falsa devoção continuam marasmados em seus pecados, dos devotos inconstantes, que por leviandade variam suas práticas de devoção, ou as abandonam completamente à menor tentação, dos devotos hipócritas, que se metem em confrarias e ostentam as insígnias da Santíssima Virgem a fim de passar por bons, e enfim os devotos interesseiros, que só recorrem à Santíssima Virgem para se livrarem dos males do corpo ou obter bens temporais. Bom, terminamos de ler mais essa parte do tratado, né? E eu vou pegar esse livro aqui, ó, de criança. Eu consultei ele e eu acho muito interessante para falar um pouquinho com vocês também, tá? Então, essa parte é a parte que fala das falsas devoções, né? A Santíssima Virgem. Vai ter aqueles que vão usar de muitos terços, de falar que está rezando muito terço, por isso que eu vou à Virgem Maria, e que não é para se confessar. E não é assim as coisas. Tudo isso que nós lemos fala sobre a falsidade. Às vezes vai ter aqueles que vão estar
abastecidos, vão pensar que estão munidos, né? Ah, tô rezando o terço, mas só faz da boca para fora. Então não tá rezando, né? Mais vale uma oração sincera com amor. Falou uma parte aqui que é uma oração sincera com amor. Não precisa muitas orações. Eu faço ofício, eu faço rosário, eu faço o terço, eu faço... Não, né? Se eu não me engano, são os presunçosos. Fala que faz tudo e não faz nada de coração, né? Ou pega muitas confrarias marianas, né? E vai fazendo. E aí não faz, fica tão empolgado, depois para. Depois fria, depois vai. Depois vai, né? Não precisa disso, ela não quer isso. Então, o que é os devotos críticos? É aquele que fica criticando, analisando tudo, julga algo ou alguém de um jeito bom ou ruim. Fica julgando. Ah, mas por que vai fazer isso? Por que vai fazer aquilo? Por que vai fazer aquele outro? Também tem aqueles os devotos que são os interesseiros. Esses daí a gente vê muitos, né? Assim como antes dessa prática, nós também às vezes fomos os devotos interesseiros, que a gente só recorria para pedir as coisas, e ficava pedindo, e aí a hora que dava certo, abandonava tudo. Então, o que a gente fala para vocês assim? Não sejam devotos interesseiros, não procurem a Santíssima Virgem, a Jesus, só nessa hora que está precisando. Para procurar sempre, né? Eles estão junto com nós todos os dias, rezando terços, mas tem que ser rezado com devoção, tem que ser rezado o ofício com devoção, não somente ficar ouvindo igual outros devotos aqui, só ficam ouvindo e falando da boca para fora. É aquele carinho especial, né? Por mais que seja uma parte do ofício, você não quer fazer. É lógico, se você fizer por inteiro, ele é uma bênção. Mas se você souber uma parte dele, já é muito, né? E vou falar dos devotos escrupulosos. Escrúpulo tem cuidado exagerado muito grande, mais do que precisa, e por isso faz ou deixa de fazer por medo do exagero. Então aqui é aqueles que consideram, não preciso amar mais a Jesus do que Maria, como se a oração do Ave Maria não fosse uma oração que se volta, que se remete para Jesus. Ela se remete para Jesus também, porque bendito é o fruto do teu ventre, né? Então, se volta para Jesus. Eu falo que o terço, muitas vezes seremos julgados porque nós rezamos os terços. Mas o que acontece? O terço mariano é uma oração cristocêntrica, onde nós precisamos meditar cada coisa ali, cada passagem da vida de Jesus. Não é uma coisa só Ave Maria. Ave Maria é a musiquinha de fundo, mas a meditação do Cristo, da vida de Cristo, é que nos leva a Jesus. Uma curiosidade, né, sobre o ofício da Imaculada Conceição é que diz assim, que todas as vezes que alguém está recitando o ofício, Maria se ajoelha no céu para rezar com ele essa oração. Olha a importância de você rezar o ofício de Nossa Senhora. Eu também não sabia dessa prática, que ela fazia isso na hora que a gente rezava o ofício. E aí virou uma oração constante na vida da gente. É tão gostoso você escutar que tem hora que você está escutando assim o ofício, a música vem na cabeça, só um pedaço, e você já fica com ela o dia inteiro só cantando ela, sabe? É muito gostoso. Então, os devotos também exteriores são aqueles que eu falei já, né? Que parte de algo para fora, ou alguém. Então, só mostra que tá ali, mas na realidade não tá. Fica frio quando tá.
né? Nem tá prestando atenção, tá pensando em todas as coisas, menos ali na oração. E aqueles que vão na missa e fica lá sentado, olhando pro teto, olhando para tudo quanto é canto, vendo a roupa que o outro chega, vendo essas coisas. Esses são aqueles devotos exteriores. Eu sou devoto de Nossa Senhora. Às vezes põe até uma camisa, vai para os lugares e fala assim, eu gosto de Nossa Senhora. Aí chega nos lugares e fica lá assim. Aí esses são os devotos exteriores, eles não prestam atenção em nada. Os devotos presunçosos, que são quem se acha melhor ou superior, mais inteligente, né? Só porque se consagraram não se acha superior. E não é assim. Maria é humildade, ela se abaixou. Eis-me aqui a serva do Senhor. Então é aquele que se abaixa. Já ouviu quando uma pessoa é humilhada e ela se abaixa? Tem muita gente que fica até com vergonha, né? Porque humilhou a outra e a outra se abaixou. Então, é isso. Presunçoso é se sentir superior, quando na realidade ninguém deve ser superior. Ninguém. Só amar Maria já é o suficiente. E os devotos inconstantes, é aquele que eu já falei também, que começa todo eufórico e depois para no meio do caminho. Depois começa e depois para no meio do caminho. A gente tem que ter constância, porque Maria foi constante. Ela fez a oração ela já rezava pela vinda do Messias. Ela já rezava por isso. E ela foi a escolhida, né, por Deus. Então, ela já era a escolhida. Ela já precisava. Os devotos hipócritas, pessoa falsa que finge sentimentos e intenções, são aquelas pessoas que fingem, só estão ali por estar, né? Se esconde atrás, porque é consagrado, aí esconde o seu pecado, né? Então, tipo assim, eu tô fazendo, sou devota, sou consagrado e tá tudo bem. Não tenho, eu posso. Não, gente, não é assim, não pode. Não pode, a gente tem que ficar, sempre ser fiel, terna, mansa e ser obediente a Deus. É na obediência que Deus nos testa, né? Não existe extraordinário sem a obediência. Não existe. Então, por isso que você tem que ser obediente. Obediência é aquilo que Deus vai te falar. Aquilo vai te dar doendo no fundo da alma. Mas você precisa ser obediente. E é essa obediência que Maria teve. Ela aceitou. Quando tinha, né, ela já estava prometida em casamento. O que aconteceu? Ela aceitou. Mesmo diante de todas as dificuldades. Ela não pensou, só disse sim. E o Márcio já falou sobre os devotos interesseiros. É aquele que só vai a Nossa Senhora quando precisa. Depois para. Não estou falando aqui que nós somos perfeitos. Márcio falou, tem hora que tá lá assim. Muitas das vezes as tentações vão vir, gente. Vão vir. Não é porque a gente está fazendo a consagração aqui, está gravando esses vídeos com vocês, que nós somos perfeitos. E tem dia que a gente está cansado. Só que mesmo assim a gente tem que ser ali, obediente. Porque são as limitações que Nossa Senhora nos reconhece, né? Ela foi esposa, ela foi mãe, então ela sabe o que se passa no nosso coração. E oferecer tudo isso em amor a Deus, para Deus, né? Vai ter dia que você tá desconcentrado, a criança faz bagunça, faz alguma coisa, né? E as tentações virão também. Não é só porque nós estamos com ela, mas a gente vai ser tentado também. E hoje nós terminamos a nossa aula 10. Hoje, para avisar vocês, nós teremos mais 2 orações que irão acompanhar daqui para frente. A ladainha do Espírito Santo e a ladainha da Santíssima Virgem. O link vai estar aqui embaixo, também na descrição do vídeo.